o Papa Francisco estabeleceu 2024 como o ano da oração para toda a Igreja Universal, em preparação ao primeiro jubileu do terceiro milênio, que será celebrada em 2025. Todos os bispos, sacerdotes, religiosas e leigos estão convocados a promover a oração individual e comunitariamente em suas dioceses e paróquias sobre o ano de oração em 2024. O Papa Francisco afirma: um ano intenso de oração em que os corações se abram para receber a abundância da graça, fazendo do Pai Nosso a oração que Jesus nos ensinou, o programa de vida de todos os seus discípulos. Nesta primeira noite, meditaremos sobre a oração da vida cristã. Com fé e devoção, iniciemos cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, e o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de São José Operário esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reúne nesse amor de Cristo. E nesse momento, pedimos a Ele a força maior, que é o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, cantando. Vem, Espírito Santo, vem. Voltada a São José Operário, Que vai fazer a oração, ou nós juntos vamos rezar. Quem puder, vamos fazer, ficar de frente à imagem, quem estiver mais próximo, vamos ficar bem próximo à imagem. Assim que é importante, voltando para Ele, a sua intercessão. Juntos, ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas impossíveis. Vinde ao nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre a vossa Proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, que jamais houve, seja o Pai e protetor da nossa família. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.
SIC 2558-2560. O que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Santa Teresa do Menino Jesus e a Santa Face. A oração é a revelação da alma a Deus ou ao pedido a Deus dos bens convenientes. São José Damasceno. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho, vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Quem se humilhará será exalto. A humildade e fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. A humildade é disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, e a fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Junto comigo, vamos fazer esta prece, né? A oração. A oração Que saibamos ou não é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. e que nós tenhamos sede dele. Entenderam? Deus tem sede de que nós possa ter sede de Deus. SIC 2562 a 2564. A oração como aliança. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras. É o homem todo quem reza, mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam, às vezes, da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem, brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai e para em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, e a fé vai crescer, e a de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse
o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos citar? Então, meus irmãos, noite do dia 22 de abril de 2024, estamos aqui dando início a uma caminhada, né? Uma caminhada de um novenário de 9 dias. E esses 9 dias deve ser aproveitado por cada um de nós, especialmente por esta comunidade que tem como padroeiro São José Operário. Então, por que estamos aqui hoje para dar início? Que bom que estamos aqui para dar início. Porque tudo tem que ter um bom começo. E esse bom começo deve dar uma sacudidela em nossas penas, né? Para que possamos dar sequência todos os 9 dias dessa novena. E dela tirarmos proveito. Porque a novena, chama novena, é uma preparação, um tempo de preparação para a grande festa. A festa de São José Operário, que acontecerá dia 1º de maio. Né? E para isso é preciso preparar a casa, dar uma arrumadinha na casa, né? Não deixar a casa bagunçada. Melhor quando se trata de oração. Gente, o tema deste ano, criado pelo Papa Francisco, e dando aqui em nosso país, intitulado O Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu. 25 anos. 25 anos, que vai ser uma grande festa lá em Roma, no próximo ano que vem. E esse jubileu cresce em sentido onde se trata o ano da oração. A oração eu comparo como um alimento que nós precisamos para sobreviver, para viver em pé, né? É preciso de nos alimentar e bem, né? Não é verdade? Se você alimenta bem, você vive bem. Se você alimenta mal, você vive mal. Só pode dizer que vive mal, não é verdade? Assim é a oração. A oração é necessário nós nos alimentarmos dessa oração, que é o alimento espiritual, que é o alimento para falar com Deus, que é esse alimento que mantém seu espírito vivo. Gente, você que não busca a igreja, você que não busca os movimentos da igreja, você não pode dizer que tem oração, que é pessoa de oração, só porque vive dentro de casa. Viver dentro de casa é ótimo, viver em oração dentro de casa é ótimo, mas viver em assembleia é mais importante ainda. Assembleia, isso significa juntar vozes, juntar força, juntar oração, juntar espírito.
O Espírito de Deus está presente entre nós, porque aqui está uma assembleia. Aqui está um povo reunido. Assim como estava reunido no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo pairou sobre os apóstolos. Ali pairava o Espírito Santo em forma de tocha de fogo. E cada um deles falava nos seus próprios idiomas. É a oração. É a oração que nos aproxima de Deus. É a oração que nos aproxima do irmão para falar com o irmão. Porque se você acha que vai aproximar de Deus, falando com Deus e distanciando do teu irmão, você não está falando com Deus coisa nenhuma. Aqui fala, o texto aqui, muitas vezes você, primeiro para falar com Deus, tem que chegar no coração. Tem que chegar no coração. É esse coração que é a fonte. Dele nasce o desejo, dele nasce a chama do fogo do Espírito Santo, para poder você falar com Deus, porque primeiro você tem que estar de bem com o teu irmão. Para falar com Deus é necessário humildade. Para falar com Deus, Deus não ouve pessoas falando com Ele com rancor. Deus não ouve essa pessoa que quer falar com Ele com orgulho. Primeiro você tem que baixar teu joelho no chão. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Por quê? Lembrando daquela passagem em que estava o publicano e o cobrador de imposto. Um batia no peito. Não, Senhor, eu não sou como aquele ali que está do lado ali. Ele é pecador. O primeiro passo de quem quer julgar o outro é ser condenado. Eu não sou como aquele, Senhor. Eu pago jejum, ou eu pago dízimo todo mês. Eu jejum toda semana. Olha, é bom, né? Bom mesmo. Esse faz tudo certinho. E o que foi que fez errado? Porque o outro que era cobrador de imposto, era pecador, ele nem sequer levantava os olhos para Deus e dizia, baixava, prostrava de joelho e pedia a Deus, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Olha a humildade. Deus ouviu a oração desse pecador ou do outro justinho, que era justo, que dizia que era justo? Deus ouviu a voz do humilde, daquele que se prostrou humilde, não aquele que prostrou orgulhoso, querendo achar que é melhor do que o outro, e que o outro era perdido, e que o outro era isto, e que o outro era aquilo, e eu sou salvo. A oração, gente, tem poder. A oração tem poder e remove montanha. E nós vimos que entre as orações das orações, quando os apóstolos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a falar com o Pai, que nós não sabíamos falar, Senhor. O que foi que Jesus falou em Mateus? Jesus falou lá em Mateus. Quando vocês forem rezar, quando vocês forem orar, tanto faz eu dizer a palavra rezar como orar é uma coisa só, é falar com Deus. É falar com Deus. E aí, dizer assim, eu vou ensinar vocês a rezarem. Pai nosso que estás nos céus. Que essa oração, nós rezamos a oração do Pai Nosso. E nesta oração do Pai Nosso, tem tudo para nós, minha gente. Na oração do Pai Nosso é a Bíblia resumida. É os 10 mandamentos da lei de Deus dentro da oração do Pai Nosso. Reze, medite esta oração do Pai Nosso, cada versículo, e veja quanto é importante para a nossa vida. Então busquemos esta oração sem cessar. Deus está presente em nossa pequenez, não em nossa grandeza de ser grande, de ser orgulhoso. E a leitura do Evangelho de hoje é a sequência do Evangelho de ontem, do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida do seu rebanho. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. E eu sou a porta, que aqui ele encerra o Evangelho dizendo, porque os discípulos não estavam entendendo, não, Senhor, não, eu sou o bom pastor, é aquele que cuida de vocês, é aquele que as ovelhas ouvem a minha voz. Quando eu chamo as minhas ovelhas,
elas me seguem. Abra a porteira e elas me seguem, porque elas me conhecem, elas conhecem a minha voz, elas sentem o cheiro do pastor. E o pastor sente o cheiro de suas ovelhas. E a ovelha não segue o mercenário. As ovelhas não seguem o lobo, porque o lobo devora. O lobo vem para atacar e o bom pastor é capaz de perder a sua vida em defesa das suas ovelhas. Assim aconteceu com Jesus, o bom pastor. Jesus perdeu a sua vida por cada um de nós, ovelhas. E para ser pastor, minha gente, hoje, para ser pastor dessas ovelhas, Jesus exige que cada um de nós possamos, dentro de nós, tornar-se pastor também. E para tornar pastor é preciso ser ovelha, porque o pastor só sabe da necessidade da ovelha quando ele era ovelha e sentia a necessidade de ter o apoio do bom pastor. O bom pastor é aquele que conhece as necessidades das ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece quando a ovelha está doente, quando a ovelha está desgarrada, quando a ovelha está com a perna quebrada, quando a ovelha está precisando de você, o bom pastor está ali. É esse bom pastor que está para defender. Não como mercenário. O mercenário é aquele que se finge de pastor, eu sou bom pastor, e ele chega para colher o sangue da ovelha. Ele chega para sugar a última gota de leite daquela ovelha. E ali deixa ela magra, desnutrida, e vem o lobo e ele foge. E deixa que o lobo coma a ovelha, porque ele não é o pastor. Ele é o mercenário. Ele é, para dizer melhor, ele é um ladrão. Ladrão é aquele que finge de pastor e não é. É um roubalhão, é um que aproveita da ovelha. E nós precisamos vivenciar. E quando Jesus falou tudo isso para os apóstolos, não, Senhor, nós não estamos entendendo. Jesus disse, não, eu vou ser mais claro para vocês. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Ninguém passa para dentro do paraíso, ninguém passa para dentro do curral, se não passar pela porta. Eu sou a porta, e a porta é essa porta, que quem passa por essa porta salvará a sua vida. Está vendo? Jesus é a vida. Jesus é a verdade. E ele é a porta dessas ovelhas, porque só passa para dentro depois que passa por Jesus. Quando Jesus aqui fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim, eu dou a minha vida por cada um de vocês, e dou a minha vida em abundância. Isso ele termina o seu evangelho. E São José, dando o seu maior exemplo de pastor. São José foi aquele que trouxe para nós o maior exemplo de um pai de família, o maior exemplo de um esposo, aquele que foi obediente, aquele que foi manso, aquele que foi humilde, aquele que ficou no silêncio, mesmo diante de sua dificuldade. O anjo viu que ele estava se perdendo porque ele estava fugindo da sua responsabilidade. Ele disse, não vou ficar com essa família não, porque essa família vai me deixar numa situação muito difícil. Eu vou me embora, que eu não quero ver essa mulher sendo apedrejada. E saiu. E o anjo disse, não, volta cá, José, volta cá. Volta cá, porque você vai ser o pai dessa criança. Você vai ser o pai dessa criança e você vai ensiná-la. Assim, José tornou pai adotivo de Jesus, e José ensinou a primeira profissão de Jesus. Qual foi a primeira profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro. Por isso que quando os fariseus chegaram para pegar Jesus, mas esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o carpinteiro que trabalha? Então, são as formas que eles tratavam para humilhar Jesus e as formas que eles tratavam para humilhar José. Mas José foi esse que ensinou com muita fé o caminho da honestidade, o caminho do respeito a Jesus. E esta é o sinal de quando você conhece os filhos pelos pais. Ou seja, se os pais são pessoas responsáveis, os filhos também são responsáveis.
que muitas vezes os pais aprendem, os pais ensinam e passam para seus filhos o que eles vivem. Então, se os pais são pessoas responsáveis, os filhos também serão pessoas responsáveis. Essa é a mensagem que São José passa para cada um de nós como pai de família, principalmente nos dias de hoje. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ele quer que cada um de nós possa doar, né? Vocês estão prontos também para doar a sua vida? Para doar não a vida, pelo menos o que você possa doar agora nesse momento cantando, né? Tá? Interceder a Deus por nós, pela nossa comunidade, Interceder, pelos trabalhadores, interceder, pelas nossas crianças, interceder, pelos nossos jovens, interceder, pelas nossas famílias, interceder, pelos agricultores, interceder, pelos nossos bispos, interceder, pelos nossos padres, interceder, todos nós presentes. interceder. São José, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Pelos mares, os rios e as fontes, Nos recordam a tua justiça que nos levam a no horizonte, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Dito Senhor para sempre, pelos frutos das vossas andadas, partindo a visa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos em ti buscamos ressurreição. Se nós sentimos a presença viva dele e que ele vem restaurar as nossas vidas, né? Eu sempre fazer uma caminhada unidos em prol de uma bonita festa, porque São José Operário merece, né? São José Operário merece todo o esforço, todo o empenho que vocês fizerem. Não deixe só para o coordenador ou a coordenadora ou alguém que esteja na frente. Todos são responsáveis. Gente, dentro da comunidade, para a festa do padroeiro, todos são chamados. São iguais, os deveres são iguais, né? Então faça isso com alegria. Não espere que alguém te chame. Ah, fulano não me chamou, eu não vou. Tem essa desculpa, não tem? Sempre toda comunidade tem essa desculpa. Ou é para fazer tal coisa, mas fulano não me chamou, eu não vou. Nem lá vai. Parece que a igreja só é da coordenadora, ou só é do coordenador, ou só é de um só. E nós precisamos de pensar diferente. Quarto, seria muito bom nós rezarmos juntos esse jubileu. Juntos, vamos assim. Pai, Pai, que estás no que céu, estás no a céu, fé a que fé nos deste, que me o deste, teu Filho, teu Filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso e irmão, achamos e achamos de caridade, de caridade, derramada nos nossos corações, nossos pelo corações, Espírito Santo, pelo
Espírito Santo, desperta em nós desperta em a nós bem-aventurada a bem-aventurada esperança esperança para a vinda para a vida do teu reino. do teu reino. A tua graça A tua nos graça transforma nos transforma em em cultivadores cultivadores diligentes das dirigentes sementes do da Evangelho, semente do Evangelho que que fermentem fermenta a humanidade a humanidade no cosmos, no cosmos, na na espera espera confiante confiante dos novos céus dos novos e céus da nova terra. e da nova terra. Quando vencidas Quando vencida as potências as potências do mal, do mal se manifestar se para manifestar sempre para sempre a tua glória. a tua A glória, graça a do graça jubileu do jubileu reavive em nós, reaviva em nós, peregrinos de peregrinos esperança, de o esperança, desejo o de desejo bem celeste, de bem que celeste, derrame sobre o mundo que derrame sobre o mundo inteiro a alegria a alegria e a paz e a paz do nosso Redentor. do nosso Redentor. A ti, A ti, Deus bendito, Deus na bendito, eternidade, na eternidade, louvor e glória louvor e pelos glória séculos pelos dos séculos dos séculos. séculos. Amém. Amém. Nesta oração, sabemos que a oração tem o poder de expulsar da nossa vida todo o mal, todas as trevas, as astúcias do maligno. Nunca chega perto de quem está em oração. Por isso, devemos sempre estar perto de Deus, gente. Quem de nós temos essa dedicação em oração? Porque nem sempre as pessoas têm, né? De orar, sempre, ao levantar, ao sair de casa, antes do almoço, de qualquer refeição, antes de dar início a um trabalho, antes de começar uma viagem, antes de dormir e antes de levantar. Isso é um dever nosso. A oração deve estar no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Então, assim, vamos ver as nossas comunicações e agradecimentos, né? Salve Maria, meu povo. Salve Maria. Quero agradecer hoje aqui à comunidade de Boa Vista por estarmos aqui conosco hoje, ao diácono Sansão por ter aceitado o nosso convite de estar celebrando. Muito obrigada a todos, que Deus leve vocês para suas casas em paz, que São José e Nossa Senhora Aparecida os acompanhe e dê uma boa viagem de volta, né? Então, Amém. Amém. Hoje a gente tem como noiteiros Neuza, Cleitiane e Francisca Araújo. Desde já agradeço que São José Operário dê em dobro, né? Que possa mais e mais vezes continuar sendo noiteiros. E também quero convidar a todos para o nosso 1º de maio. A gente inicia o primeiro dia, 5 horas da manhã, alvorada. 6 horas, temos a Santa Missa. Também convido a vocês para participar da nossa pequena quermesse, não é grande, né? Quem puder ir lá, vai lá, ver, comer. Vai que não come também, ninguém sabe, né? E até amanhã, se Deus quiser. Até, com fé em Deus. Cuidado, né, gente? Tem alguém ali que está nervoso, né? Eu nem prendi nenhum hoje. Eu tive uma sorte que, ainda bem que eu cheguei, está quase normal, mas se o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José Operário, desça sobre vós, sobre nossas famílias, a alegria, Amém. a saúde, Amém. a paz Amém. e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantamos nosso bendito, né? Marcha firme pro Senhor, intercede.
igreja, São José protetor, esposo fiel de nossa mãe, protegeu Jesus na perseguição, servo humilde sobre escutar a voz de Deus que ele falou, protege meu filho, o Salvador. Ó São José, pedra forte, marcha firme pro Senhor, intercede pela gente, esse povo sofredor, reza pela sua igreja, São José protetor, reza pela sua igreja, São José protetor. Deus lá no céu, o anjo envia, não desampare a Virgem Maria, porque seu filho é profecia, da vereda alegre, és padroeiro, dos operários és companheiro, a comunidade hoje aqui vem te pedir a bênção para sempre, amém. Ó São José, pedra forte, marcha firme pro Senhor, intercede pela gente, esse povo sofredor, reza pela sua igreja, São José protetor, reza pela sua igreja, São José protetor. Levantamos a mão para o alto, juntamos as mãos, vamos dar um brinde bem forte a São José Operário, né? Viva São José Operário! Viva São José Operário! Viva Padre Vereda Alegre! Viva Nossa Senhora! Viva a comunidade Vereda Alegre! Viva Francisco! Sempre nos acompanhe. Graças a Deus.